Agora eu vou responder uma das perguntas que mais fazem a respeito de anunciar na internet. Quanto que eu devo investir? Aquela velha pergunta, quanto que eu devo investir para ter lucro? Essa é uma pergunta muito subjetiva. Quanto que é o ideal? O mundo ideal é que você colocasse R$1 e voltasse 1.000, mas não funciona dessa maneira. Existem N fatores relacionados à segmentação e conversão para você conseguir ter os seus resultados nos ads, que eu tenho ensinado aqui ao longo do treinamento. Mas eu vou separar aqui o mínimo básico para você decidir o quanto você deve investir baseado na ferramenta. A gente vai trabalhar então na ferramenta, por exemplo, que o pessoal mais usa, então vou priorizar ela, que é o do Facebook Ads. O que é o Facebook Ads? O Facebook Ads ele trabalha tanto anunciando para Facebook quanto para Instagram, ok? E quanto que eu devo usar no budget? Eu vou botar aqui o investimento do meu budget baseado no investimento diário. Quanto que eu devo investir todo dia na minha campanha? Eu tenho uma matemática que ao longo dos anos eu cheguei no ponto, isso se você tiver todo o outro processo redondo, ok? Que é o seguinte, para você ter um nível satisfatório, você tem que fazer para cada adset, ou seja, conjunto de anúncio, eu tenho que investir exatamente o valor, o preço do produto. Esse é um cálculo que eu encontrei para ter ROI todos os dias, no investimento mínimo. É você ter, no seu conjunto de anúncios, onde você seleciona qual verba que você vai querer usar. Se você estiver usando CBO, isso desce para nível de campanha. Mas você vai colocar a verba de acordo com a quantidade de cada adset. Cada adset significa o público, a audiência que você está trabalhando. Ou seja, para cada grupo de audiência que está no conjunto de anúncios, eu invisto o valor do produto por dia. Por exemplo, se eu tenho um produto que custa R$97, eu coloco para cada adset R$97. Equivalente ao que seria uma venda cobriria, eu ficaria, por exemplo, com uma venda, eu ficaria no 0 a 0. Fiz uma venda é igual a 0, não perdi. Mas essa é a forma que eu encontrei há muitos anos atrás de garantir que normalmente você vai ter 2 vendas e você vai sair com ROI de 1, pelo menos. Isso com tudo redondo. Mas, entretanto, esse não é o fator ROI, ainda mais como funciona hoje o Facebook Ads, não é o único fator que você deve decidir de como você deve colocar as verbas na sua campanha, de qual é a quantidade de dinheiro que eu coloco naquela campanha. Com o passar do tempo, o Facebook criou níveis de aprendizagem da sua campanha. Ele começa com um nível de aprendizagem, que esse nível significa o seguinte: nesse momento, o Facebook Ads vai fazer de tudo para entender o seu público, aonde que ele está atuando, e ele vai tentar, durante um período, ele vai tentar descobrir, um período de 7 dias, aproximadamente, ele vai tentar descobrir onde que está o seu público. O que acontece? Você, quando solta uma campanha, você escolhe lá primeiro um nível, você vai escolher por conversão, fazer por venda, por exemplo. Conversão de venda, lead, você soltou ela. Vou simplificar aqui botando venda, ok? Na hora que você pede a seleção ali, você vai ter uma opção lá, que você pode escolher de 1 a 7 dias para ela rodar por clique, para depois ela rodar por conversão, ok? Na CPC, depois ela vai para CPA. Eu tenho colocado ultimamente 7 dias, já trabalhei com 1, ultimamente eu trabalho com 7, tem respondido muito bem. Nesse período que ele vai fazer esses 7 dias, ele também vai estar rodando esse nível de aprendizagem. Ou seja, ao invés de ele já pensar na conversão,
ele vai começar a jogar durante aquele público. Por exemplo, no seu headset, você fez um público total. Você tem um público ali. Esse é o tamanho do seu público total. Um público, por exemplo, de 5 milhões de pessoas. Ok? Nesse momento, ele não vai focar na conversão. Ele vai focar em cliques. Ele vai ver de onde está esse grupo todo, onde tem mais pessoas que clicam. Conforme ele vai chegando nesse ponto, ele vai entrando o nível de aprendizagem, que funciona da seguinte maneira. O nível de aprendizagem vai após 50 conversões. Após 50 conversões, ele começa a encontrar o público. É como se ele não criasse um lookalike dentro do seu grupo, para você entender. Ele está um grupo de 5 milhões de pessoas, ele começa a ver assim, já bati 50 conversões durante a semana. É esse público dentro desses 5 milhões onde devo investir mais. Acontece o seguinte, por que é importante a parte da verba, o cálculo da verba para chegar a essa conclusão? Se você tem aqui um procedimento de passagem entre o nível de aprendizagem e o nível onde ele já bateu as 50 conversões. Quanto mais conversões ele tiver, maior ele consegue chegar, ele trabalhar mais precisão. Na verdade, ele consegue atuar na sua entrega da campanha. Acontece o seguinte, quando você coloca uma verba muito baixa, vou investir R$10 por dia num produto de 97. Você completou a taxa de cliques. Ele nem terminou o nível de aprendizagem ainda, ele vai ficar dizendo assim, olha, que o nível de aprendizagem não foi completo, mesmo porque você não alcançou as 50. Ele vai ter, por exemplo, 11 conversões, e dentre essas 11 conversões ele vai tentar achar um grupo. E não vai dar certo, porque ele não imagina num grupo de 5 milhões, ele tentar se basear a sua conversão em 11. Ele não entrega. Então é muito importante que nesses primeiros dias você bata a sua conversão. Então como que você vai trabalhar? Você trabalha dessa maneira, você coloca no mínimo o valor do produto, no mínimo, no seu headset, o valor do produto. O que vai acontecer durante essas semanas? Você tem lá 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias rodando a sua campanha, procurando seu público. Ele ainda não está masterizado a sua campanha. Então, antes dela masterizar a campanha, você não vai conseguir... ele não está voltado ainda para conversão. Ele está voltado para clique, está rodando, e depois de 7 dias, sua campanha vai voar se você fizer dessa maneira, ok? Você pode calcular mais ou menos a verba que você vai precisar, sim. Você rodou o primeiro dia, não rodou o valor do produto, lá, por exemplo. Você fez... você faz a conversão por venda e checkout no começo, ok? Você está fazendo venda. Venda e checkout. Porque o que acontece? Você precisa de bastante conversão. Depois você deixa só para o cartão, ok? Deixou lá venda e checkout. Vamos calcular mais ou menos que você conseguiu com aquela verba, contando. Você fez, por exemplo, venda e boleto, desculpa. Você lá com aquela verba, você fez, por exemplo, 5. Você faz o cálculo aqui, ó. Você não vai conseguir bater com 5 por dia os 50. Porque daí você precisaria de 10 dias para chegar nesses 50. Então, o que eu faço? Ou eu subo a verba aqui, ou normalmente, o que acontece com a campanha do CBO, eu já jogo mais de um headset. E o nível está aqui, ó. Eu tento subir uma campanha, um valor geral para ele jogar, para pelo menos eu conseguir, eu boto o valor de 97 em cada um desses, somados aqui no CBO. Para pelo menos um deles eu conseguir chegar nesse valor. Porque o ideal é o seguinte, se aqui é 5, eu imagino que você tem que ter por conversão, por exemplo, na faixa de 7 a 8 por dia. O que você pode fazer é fazer a campanha focado no checkout. Só que quando você coloca... O que acontece sobre o Facebook alerta isso? Quando você faz qualquer mudança drástica, por exemplo, muda a conversão de checkout para venda, a não ser que você faça, cara, eu quero que rodar por checkout, ok.
aí você vai conseguir com aquela verba de 97, vai rodar, você vai conseguir 50. Porque você vai conseguir, o seu nível de conversão vai ser maior. Você vai conseguir, por exemplo, 35 por dia. Checkout. 35 cada dia, você vai conseguir, antes de chegar no final, chegar a essas 50 conversões, ok? E você tem que pensar da seguinte maneira. Como o Facebook avisa que qualquer mudança drástica, seja de verba para cima ou para baixo, ou de mudança de público, acrescentou um público a mais, ou você mudou a conversão, você está no checkout, foi para venda, você vai ter o Pixel vai voltar para o aprendizado novamente. Não é assim, eu consegui 1000 conversões no checkout e agora eu vou jogar para venda. Então eu vou aproveitar aquelas 1000 conversões para o conjunto de anúncios já masterizado, eu jogo agora a conversão por venda. Ele não funciona dessa maneira, ok? Mudou para a conversão de venda, ele retrocede o processo novamente para o começo, para ele volta de novo para o nível de aprendizagem para chegar aos 50. Uma estratégia que você pode fazer é criar uma conversão personalizada. Você vai fazer o que com essa conversão personalizada? Você vai jogar ela numa etapa antes da venda. Você joga essa conversão personalizada, por exemplo, fazendo script para toda vez que alguém clicar no botão de compra, conta essa conversão. E quando você chegar a 50, por exemplo, com ele, ou estiver próximo, por exemplo, assim, eu cheguei a 50 no primeiro dia. O que eu faço? Eu já anulo ele e volto, eu trago ele para venda. Porque aí essa é uma maneira que eu escolhi a conversão de venda, escolhi conversão personalizada, e vou jogando no degrau do funil para otimizar. Por exemplo, assim, eu estou no botão no começo. Não pode parecer, mas aqui é um botão no site. Aí eu jogo depois ele, por exemplo, o conversão personalizada, você não vai conseguir colocar ele no checkout de um Hotmart, algumas lojas conseguem, tipo o VTEX. Você coloca ele depois, por exemplo, eu vou simular que você não tem uma loja dessa, ok? O Shopify, as coisas não tem. Você coloca depois para a página de obrigado. Chegou uma conversão satisfatória, você joga ele para a página de upsell. Depois você joga ele para o segundo upsell. O upsell é a venda, por exemplo, com um click buy. Que é a venda, quando o cara compra, a parte de obrigado oferece a venda de outro produto. Você consegue, dessa maneira, começar a esquentar o pixel ainda no botão de compra, vai chegar aos 50, ele vai conseguir ter uma média, mas esses 50, depois chegou, otimiza ele para a página de obrigado. Ter um nível satisfatório na página de obrigado, muda ele para o upsell, você começa a levar ele sempre mais para frente, ao invés de você começar logo, eu vou chegar logo nesse público aqui. Só que, cara, cada 100 compras dessa chega aqui, leva dias. Você vai fazer o seguinte, você vai ficar com a sua campanha desotimizada, perfumando mal pra caramba. Você tem que começar primeiro lá embaixo, na boca do funil, e vir subindo conforme vai esquentando. Essa é a estratégia, porque quando você está com muita conversão é que você começa a pensar eu vou no upsell, vou no segundo upsell, indo para frente no funil. Então, a estratégia vou recapitulando, verba sempre de acordo com o preço do produto por ad-set, para você garantir um ROI satisfatório. Você precisa de 50 conversões em 7 dias, enquanto passa o CPC, enquanto você pediu conversão, ele está rodando para o CPC esses dias. Você precisa de 50 conversões, você trabalha de acordo com o primeiro dia, vendo quanto foi de conversão, você elabora. Nunca mude muito, se você mudar demais, você não vai conseguir, ele vai voltar ao aprendizado do zero. Não tenha medo de investir, não tenha medo de investir. O medo de investir faz com que você não ganhe. É mais fácil você ganhar dinheiro botando R$100 do que botando 10. Porque quando você coloca, por causa do jeito que vai a sua campanha, se você colocar R$10 por dia, em 10 dias você vai ter vendido muito, muito menos que você teria vendido em um dia colocando 100 por questão da otimização, ok? E a otimização você pode fazer por etapa
do funil. Combinado? Forte abraço e até a próxima aula.